Fala, torcedor do Palmeiras, bora aí para mais um corte aí das últimas notícias do Verdão. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. A temporada tá demais. A maior contratação da história do Palmeiras demorou a desencantar. Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, trabalhas assim, ela vai entrar. O moleque é muito novo, ele já foi para a Europa, foi comprado por Barcelona, não é à toa que o Barcelona comprou ele. Hoje está aqui no Palmeiras ajudando muito a nós. Fico feliz quando ele marca e ele tem que aprender e saber que vai errar muitos gols também, e isso é parte do processo. Para mim foi muito difícil, senti um pouco sim, é a verdade, mas graças a Deus o grupo todo me apoiou. O Tigrinho persistiu e agora já caiu nas graças da torcida. Foi o herói da vitória no Choque Rei e segue uma sequência de partidas colocando a bola na rede. São 3 gols nos últimos 3 jogos. Na quinta-feira, contra o Bolívar, aqui no Allianz Parque pela Libertadores, Vitor Roque vai tentar igualar a sua maior marca da carreira quando marcou 4 gols em 4 jogos seguidos pelo Atlético Paranaense em 2023. Agora ele tenta repetir o feito com a camisa alviverde. Atacante vive de gol, né? Fico leve, mas se eu não marco, ou se passa 1, 2, 3 jogos sem marcar, bota aquela pressãozinha. Mas é aproveitar o momento, trabalhar com muita humildade, tenho certeza que as coisas vão sair naturalmente. Paciência no ataque e planejamento na defesa. De olho no futuro, o Alviverde tenta contratar o goleiro do Grêmio, Gabriel Grando, de 25 anos. Marcelo Lomba, de 38 anos, reserva do Palmeiras, tem vínculo até o final de 2025 e não vai renovar o contrato. Por isso, o Verdão está no mercado em busca de um novo arqueiro. A ideia é aproveitar a janela de junho. Outro que tem contrato até o fim do ano é o técnico Abel Ferreira. O comandante já deu sinal positivo nas negociações de renovação com o clube até 2027. E a diretoria prevê uma resolução logo após o Mundial de Clubes. O técnico português, aliás, é desfalque para as próximas 2 partidas do Palmeiras pelo Brasileirão, contra Bragantino e Flamengo. O treinador, que estava pendurado no jogo contra o São Paulo, foi suspenso por 2 partidas depois de receber um cartão amarelo e mais tarde um vermelho direto. Mesmo com os ânimos exaltados nos jogos da competição nacional, na Libertadores o treinador vai estar à frente do Verdão contra o Bolívar na quinta-feira. E aproveita o bom momento do Alviverde na temporada. Classificação antecipada na Libertadores, liderança no Brasileirão e um Verdão em alta a 1 mês da Copa do Mundo de Clubes. O cenário tá para lá de positivo, Edu, e é uma construção. Não foi bem no Campeonato Paulista, em contrapartida, é evolução para o Palmeiras. Não, e evoluiu no momento certo, né? Por mais que perdeu o Campeonato Paulista, né, oscilou, né, principalmente no início da temporada, até porque a gente falou, né, Renato, com relação à pré-temporada, muito curta, é um ano atípico, né, principalmente pelo Mundial que o Palmeiras vai jogar e outros clubes não vai. Vai participar. Vai participar. São coisas que, tipo assim, isso acabou prejudicando a equipe do Palmeiras no início da temporada. E quando tem todos os jogadores à sua disposição, o Abel olha assim pro elenco e fala: peraí, esse jogo vou colocar esse jogo vou colocar aquele. E os jogadores entenderam como o Abel trabalha. Os jogadores que estão ali, em nenhum momento eles abaixam a guarda. Toda hora a exigência, a cobrança é lá em cima. Porque se não for, vai para o banco de reserva, pode ser quem seja. Então ele mostra para todos que ali ele tem comando, pode ter certeza que nesse jogo ele vai mexer bastante na equipe, até porque, né, o Palmeiras está classificado e vai jogar no final de semana contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, fora de casa. Então isso acaba, de repente, poupando para que ele consiga ter todo o elenco, né, à sua disposição, principalmente numa reta final de Mundial, né, pré-Mundial. Então é isso que ele está fazendo e o Palmeiras, né, segue naquela batida, né, de todo jogo, né, cobrança, exigência e seguindo na frente do Campeonato Brasileiro. Não sei, a lógica do Abel, ela não é muito linear. Ele muito sabe, lógica, a gente né? que não sabe. Para nós não é, mas para ele, claro, é totalmente completa. Só que tem detalhe.
Ele deixou no banco de reservas no Clássico, alguns entraram no segundo tempo. Maurício, Veiga, Vitor Roque, Murilo, Marcos Rocha, Felipe Anderson, Mike, todo mundo estava lá esperando no banco. Então, se ele quiser mudar tudo, o Emiliano Martínez também, que não jogou, ele pode ainda deixar a equipe muito boa. Olha, esse Abel Ferreira, ele faz mágica de vez em quando, e quando não é mágica, é eficiência, é plano bem trabalhado. Agora do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro e quer reforços, está atrás de um goleiro. Vitória no Clássico contra o São Paulo. Nos últimos momentos, de forma emocionante, boa fase do artilheiro Vitor Roque. Liderança do Campeonato Brasileiro com excelente aproveitamento até aqui. E também a melhor campanha entre todos os clubes da Libertadores na fase de grupos da competição continental. A segunda-feira para o palmeirense começou com muita alegria, da mesma forma que para o elenco, para a diretoria e para a comissão técnica. Até porque hoje, portões fechados, tranquilidade na academia de futebol, porque o Palmeiras está de folga nesta segunda-feira para poder aproveitar, assim como a torcida, um pouco do gosto deste Clássico contra o São Paulo, essa vitória com gol de Vitor Roque. Aliás, se faltava gol do artilheiro, a contratação mais cara do Palmeiras em todos os tempos, agora não falta mais. 3 gols em sequência, Vasco, Cerro Porteño e São Paulo, e o Vitor Roque está em boa onda, chegaram a aparecer depois dos primeiros jogos sem marcar. O Palmeiras vai ter folga só nessa segunda-feira, porque quinta já tem partida contra o Bolívar pela Copa Libertadores, no final de semana, confronto direto, lá pelo topo da tabela, contra o Bragantino, porque o Palmeiras está 2 pontos à frente do Braga e também do Flamengo. Sabe que precisa manter esse excelente aproveitamento. Até aqui conquistou 19 dos 24 pontos possíveis no Campeonato Brasileiro. E essa boa fase, com um dos melhores elencos de todos os tempos do Palmeiras, permite ao técnico Abel Ferreira poupar alguns jogadores. Ontem, o Facundo Torres tinha jogado todas até aqui, foi poupado, nem saiu do banco. Teve Rafael Veiga entrando durante a partida, Maurício, o próprio Vitor Roque, que começou poupado, o Flaco Lopes foi titular, Emiliano Martínez ontem também não saiu do banco, Palmeiras podendo fazer um revezamento legal no seu elenco com as opções que foram contratadas durante o ano. Por enquanto é isso. O Palmeiras começa a semana com muito ânimo, com muita alegria de quem venceu as últimas partidas e tem tido ótimo aproveitamento. Claro, expectativa de grande público, porque os últimos 2 jogos da primeira fase da Libertadores, com o Palmeiras já classificado, já garantido na liderança de seu grupo, serão em casa, contra Bolívar e Sporting Cristal, e os ingressos já estão sendo vendidos para a torcida que está empolgada com o resultado do final de semana, tá certo? Começo com a vitória do Palmeiras, 1-0, com a festa do líder. Foi muito debatida a comemoração do Palmeiras no fim do jogo e já chegamos a ela. Mas agora vamos à partida em si, Palmeiras 1, São Paulo 0. Alguém discorda se eu falar que foi um resultado absolutamente justo? O Palmeiras jogou bem mais do que o São Paulo, alguém discorda? Não, com certeza. O Palmeiras jogou como vem jogando, né? Um time competente, não é um time brilhante, mas é um time extremamente competente, todo mundo sabe o que tem que fazer. E jogou para ganhar o tempo inteiro, né? Diferentemente do São Paulo, que muitas vezes pareceu que estava ali mais com receio do que vinha, do que enfrentar para fazer algo diferente. O Palmeiras jogou como líder, como time que de fato briga por mais um título do Campeonato Brasileiro, com os jogadores ligados o tempo inteiro. O resultado poderia até ser maior, mas o Vitor Roque fez o gol no final e deu a vitória ao líder do campeonato. O Palmeiras joga para ser campeão brasileiro mais uma vez. Se o Palmeiras não fizesse aquele gol no final, o que a gente estaria dizendo hoje? Que o São Paulo de novo consegue travar e continua travando, né? Quem interessa a ele travar dentro do campeonato, no confronto direto com o Palmeiras em especial, que o São Paulo tem a capacidade de controlar, né, emocionalmente partidas, mas o que vale, e emoção não é o forte... Pouco, né, Lino? É pouco isso, pouco, né? Muito pouco. Porque o que vale para a partida é o exemplo de insistência do Palmeiras, de manutenção de ideia de atacar, colocação de mais atacantes em campo para conseguir resultado, até um pouco de exposição, se fosse o caso, para o adversário contra-atacar, e o São Paulo teve brechas para isso, mas a insistência do Palmeiras, a persistência, o fato de estar o tempo inteiro buscando o gol, eu acho que o placar coroa isso tudo. Concordo que o São Paulo... É a bola que entrou no gol, o que faltou na reta final do Paulistão para o Palmeiras. O Palmeiras de vez em quando sendo travado, mas o Palmeiras é um time que parece assim, ó, Palmeiras, a sua missão é essa, vencer esse jogo de tal maneira e você achar caminhos para vencer esse jogo. Pronto, e ele consegue achar esse caminho.
A equipe está se soltando cada vez mais, jogadores importantes estão se desenvolvendo. Vitor Roque, terceiro jogo seguido que ele marca gol, é importante para a confiança dele. O Flaco, quando entra, não é um jogador que entrega só gols, mas entrega situações de gol para os companheiros. É a equipe que parece que é preparada para esse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é esse aí. O São Paulo, assim, não conseguiu, é difícil, né? Você, com a volta desses jogadores que estavam lesionados, mas você enfrentar o Palmeiras, ganhar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é muito difícil. Mas assim, acho que é inegável que o Palmeiras subiu de nível depois do estadual, né? Sim. O time elevou o nível técnico. Sim, né? Como era de se esperar, né, gente? O campeonato estadual era para você aprimorar o teu time. Se der para ser campeão, ótimo. Se não, você tem que melhorar. E aí as peças foram encaixando, o Paulinho foi chegando, o Vitor Roque foi melhorando, o meio-campo foi jogando bem também, eu acho que isso é importante. E o Abel tem feito uma coisa, eu não fiz esse levantamento, tá? Mas eu comentei o jogo contra o Bahia. E ele tem rodado muito o time. Então, cada jogo ele tem um time. E cada time que joga da mesma maneira, de forma muito competente. Então, ele está jogando com o time descansado. E era esse que seria meu destaque inicial do Seleção, se não tivessem confirmado o Ancelotti, que em maio os times estão extremamente cansados. O jogo do Flamengo com o Bahia sábado à noite, isso ficou muito claro. O desgaste físico das equipes maio ainda, né? Muito longe do fim da temporada. O que era para ser o auge físico desses atletas. Era para ser o auge físico desses atletas com 4 meses de preparação. Perfeito, é aí que eu quero chegar. O time que perdeu a final do Campeonato Estadual conseguiu rodar o elenco, as 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, com o Libertadores também pelo caminho. É líder da primeira fase da Libertadores até aqui, junto com o São Paulo, né? Junto com o São Paulo, não. São Paulo vem em segundo lugar. E é líder do Campeonato Brasileiro. E é difícil você falar hoje quem é o time titular do Palmeiras. Tem uma espinha bem definida, mas o Abel tem um elenco maravilhoso que ele consegue colocar um time diferente em campo cada semana. Essas imagens da festa do Palmeiras repercutiram muito. Acho que foi o fechamento ontem que iniciou essa conversa. O Denilson deu uma opinião polêmica pra caramba, ele achou a festa exagerada. Eu não vou comentar a festa de jogador não, mas eu vou falar da minha leitura. A minha leitura para essas imagens, que se a gente puder rodar de novo, é de um time celebrando que tá tudo dando certo. Dando certo. Que o Felipe Anderson tá começando a jogar o que dele se espera aqui no Brasil, e eu espero muito. Que o Vitor Roque tá cada vez melhor. Esse cara, ele sai do Brasil como jogador de seleção brasileira, fracassa no Barcelona, desce um degrau pro Betis, desce 2 voltando pro Brasil, então você tá retomando a confiança dele. Por isso tem que celebrar, Rizek, sabe por quê? Porque a gente não sabe como é que vai estar daqui a um mês. Exatamente. Perfeito. A gente tá falando de um Internacional que há um mês e meio atrás era o melhor clube do Brasil. E acontece de você, num mês e meio, num calendário onde nós estamos na 5ª semana, se eu não me engano, de quarta e domingo para os clubes brasileiros, para os atletas. E aí o elenco faz a diferença. Então é por isso que eles têm que celebrar mesmo, têm que festejar. Porque eles não sabem como é que vai estar daqui a um mês. Faz um mês a final do Paulista? Faz quanto tempo, Aninha? Final de março. Final de março, um mês e meio, tava todo mundo falando, o Palmeiras tá travado, não consegue jogar. Ô, Grafa. E hoje é o melhor time do Brasil. Deixa eu só plugar ali, que depois do Campeonato Paulista, para não perder o gancho, depois da derrota, o Campeonato Paulista, o Palmeiras chegou na final, mas não jogou bem. Após o Campeonato Paulista, que eu vejo como torneio de pré-temporada, embora ele derrube o treinador. Ano, né? Perfeito. Foi o campeonato do ano. Eu vejo torneio de pré-temporada. Mas que já derrubou 7 treinadores. Beleza, não, brasileiro já derrubaram 7 né? treinadores. Eu vejo estadual como pré-temporada, mas beleza, eu. Depois da pré-temporada, o Palmeiras engatou, que é quando vem o que interessa mesmo, o Palmeiras engatou 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 13 jogos. Vou repetir, tá? 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E eu tô vendo essa linha, esses jogos, eu tô vendo a linha do tempo do crescimento. Não fez um grande jogo contra o Botafogo. Beleza. Falávamos, inclusive, que o campeão voltou, né? No jogo com o Botafogo e Não Palmeiras. fez um grande jogo contra o Sport fora de casa, ganhou com erro de arbitragem. Não fez um grande jogo contra o Cerro Porteño aqui, mas a partir dos 2-0 contra o Corinthians em Barueri, eu tô vendo o time só crescer. Sim. 2-0 contra o Corinthians, 1-0 no Internacional, 2-1 no Fortaleza, ganhou na altitude de La Paz,
Perdeu do Bahia, beleza, acontece. Aí derrota o Ceará na Copa do Brasil fora de casa, derrota o Vasco em Brasília, fecha a sua participação fora de casa com 100% na Libertadores sem levar gols e agora, dominando o São Paulo, ganha de 1-0. Fala, Lino. Não, eu ia falar sobre a festa ali, porque a gente está mudando um monte de coisa da nossa cultura, né? E cultura se muda mesmo. Eu entendo o Denilson quando ele fala que comemorar daquele jeito mexe com os outros e isso na cultura do futebol brasileiro é encarado como provocação. Mas o Grafa está aqui, conviveu tanto tempo com o futebol alemão. Você, ao final da partida, ir diante da sua torcida e comemorar com o seu torcedor, é cultural até. É cultural no futebol alemão, no futebol inglês. E aqui no Brasil não se vê isso muito com frequência, né? Porque não dá tempo de ser feliz aqui no Brasil. Então não dá, porque amanhã já tem que trabalhar, pensar no jogo seguinte. Exatamente, você não desfruta tem que ser feliz. Aqui, né? O Felipe Luiz, ele era um gênio. Teve 2 jogos ruins, virou uma besta. Roger Machado também. Já deu tudo errado, já é o péssimo. O Felipe foi impressionante, cara. 2 jogos ruins mesmo. Perdeu do Cruzeiro, dominado, foi muito mal na Libertadores também. Ele sai de gênio pra besta aqui no Brasil. Mas essa cena você não acha legal? Você falou que acha legal, né? Acabou o jogo, legal. Cara. Você ganhou um jogo difícil, e vai não comemorar é só um com a jogo, tua torcida. Né? É um clássico e as pessoas têm que lembrar que o clássico em São Paulo, claro, no Brasil inteiro, mas ele define muitas coisas na temporada. E ele foi jogar um clássico na Arena Barueri, que é um lugar frio, que as pessoas não gostam de ir até lá, a torcida foi junto, fez a festa. Teve gol do Vitor Roque, que a gente sabe, os jogadores estavam fazendo de tudo ali para ele se ambientar e para ele começar, de fato, a ser esse jogador que esperam que ele seja. Então, acho que todo o contexto ali... Ingresso mais barato que exatamente, ajudou. já tá caro de novo para Libertadores, né? Mesmo que o time já classificado. E o grande ódio, assim, eu vou chamar de ódio, porque eu acho que beira o ódio mesmo. As pessoas não querem ver ninguém feliz, né? Não, e Palmeiras e São Paulo, assim, é uma rivalidade... Claro. Assim, não vou nem entrar no mérito qual é o maior clássico, porque acho que Corinthians e Palmeiras têm uma história riquíssima, mas... não tem a questão institucional mesmo, de você olhar para o outro e, cara, é ódio, né? Então, isso... O Corinthians é rival, São Paulo e Palmeiras é ódio, né? É ódio, são inimigos. Aquela cena de vários os treinadores portugueses é que fazem muito isso, né? De pegar os jogadores e levar para o centro do gramado, acenar para a torcida, agradecer. E eu acho que o nível de tensão também, a gente tem um gráfico aqui, você... conseguir o objetivo, você tem que relaxar de alguma forma, né? Se você não desfrutar de uma vitória num clássico, em que você é líder do campeonato, você vai desfrutar quando? Só quando você é campeão, você vai ter que esperar até dezembro para comemorar alguma coisa, para se sentir feliz, pleno na sua atividade. E talvez espera até dezembro e não consegue ser campeão. Cara, eu tô muito impactado. 2 clássicos, 2 vitórias do Palmeiras, hein? Sobre a máquina de moer gente, que é o futebol brasileiro, assim, convido a todos, vocês podem procurar uma busca, La Torre, Argentina e ESPN. O ex-jogador e hoje comentarista da ESPN da Argentina, ele fazendo uma reflexão sobre como a gente que analisa futebol está contribuindo para uma cultura da intolerância em que quando perde ninguém presta, o time não tem caráter, até o Thiago Silva. Torcedor, quinta-feira aí Palmeiras enfrenta o Bolívar em casa pela 5ª rodada da Libertadores. Palmeiras é líder geral da Libertadores com 12 pontos. Né, na fase de grupos, então o Palmeiras busca aí continuar com a liderança, mais 3 pontos aí, fazer a fase de grupos aí em primeiro colocado para decidir o mata-mata em casa, né, o segundo jogo. E Vitor Roque aí tem as esperanças aí de fazer um gol pela Libertadores aí em casa, né, coisa que ele não fez ainda. Ele fez gol na Barueri, fez gol fora de casa, porém não fez gol ainda dentro do Allianz Parque, né, que também é um lugar ali, ele precisa desencantar para começar a ajudar muito o Palmeiras, tanto dentro e fora de casa. Fechou? Galera, é isso. Essas foram as informações de hoje. Se você não tiver inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante para o canal. E valeu!